mulher de palavra, então aqui estamos para fazer a coroa inspirada na Mulan. E eu também sou uma mulher de cabelo levemente rosa agora. Bom, no nosso último vídeo fazendo coroas, em que eu comentei que eu queria fazer uma coroa da Mulan, eu recebi alguns comentários de pessoas dizendo: ah, mas a Mulan não tem coroa. E aí, ela não merece uma coroa? Toda mulher não merecia poder usar uma coroa um dia? Não somos todas e todos e todes princesas? Eu tenho assistido muito TikTok. Bom, eu na verdade fiquei chocada com esses comentários porque eu senti que eles duvidaram da minha criatividade. Da onde que eu vou ser impedida pela inexistência de alguma coisa? É justamente o contrário. Estamos aqui para criar, esse é um canal de criatividade. Então, eu tô ainda mais animada porque eu posso basicamente criar do zero. Mas eu quis colocar uma referência do filme da Mulan mesmo, a animação, que é esse pente aqui. Eu lembro de assistir pequena esse filme e adorar esse pente, eu acho ele muito bonitinho, então coloquei aqui ela usando como inspiração. E eu fui atrás, de fato, daí de algumas coisas da cultura chinesa, porque eu queria ter alguma base, realmente alguma inspiração que eu pudesse criar em cima pra prestar uma homenagem mesmo à cultura original do filme, que o filme se passa na China. Assim como aconteceu na pesquisa para a coroa da Jasmine, não é muito fácil, porque eu não falo mandarim. Isso realmente é um pouco complicado na hora de pesquisar no Google, porque eu acabo pesquisando em português ou em inglês, e logo sempre vai ser uma visão ocidental sobre a cultura da China, né? Eu geralmente tem um filtro aí bem grande que a gente tem que levar em consideração. Então, enquanto eu pesquisava, o que mais apareciam eram coroas para vender nesses sites chineses e principalmente coroas que pareciam ser mais fantasia, assim. Eu não sei dizer se elas tinham algum tipo de inspiração na vida real ou não. Essas aqui eu vi que eram coroas sendo vestidas para noiva. É realmente a cultura tradicional? Eu não sei dizer. E eu gosto de deixar isso bem claro. Mas, em geral, o que eu vi quando eu pesquisei sobre coroa é que tem muita simetria e muito desses elementos que eu não tinha visto em nenhum outro tipo de coroa de outros países, que é esses pendurados aqui, esses fios, correntes. Isso aqui também me chamou a atenção, em alguns momentos diferentes eu vi essa coisa mesmo do cruzado, esse elemento horizontal cruzando a coroa. A foto mais realista aqui com certeza é essa, se eu não estiver errada, essa foi de fato uma coroa de um imperador chinês, e eles chamam esse tipo de coroa real de Mian. Eu provavelmente estou pronunciando errado, mas tem aí uma pesquisa que dá pra ser aprofundada. E eu achei muito interessante, de novo, os elementos pendurados. E aqui eram pedras de jade, se eu não me engano, alguns eram pérolas. Foi um estilo recorrente para vários imperadores. Eu vi que cada imperador não tinha uma única coroa, geralmente esse tipo de coroa era usado mais para coroação e cada um mandava fazer a sua. Mas esse estilo aqui de ser tipo reto em cima, com coisas penduradas, eu vi que era uma coisa recorrente durante algumas dinastias. Mas agora, com essas referências em mente, a gente volta para a vida real, e o que de fato me inspirou num primeiro momento foi essa peça que eu achei na loja de materiais de bijuteria, que eu fui comprar então os materiais para fazer primeiro a minha coroa da Jasmine, e quando eu tava lá eu vi essa peça aqui. Ela é então essa espécie de flor, que eu não sei se era pra fazer um colar ou algo do tipo. São sempre peças pensando em fazer brinco, colar ou pulseira, só que eu que sou louca misturo tudo e faço uma coroa. E ela me lembrou, não sei, uma coisa meio flor de lótus. Por algum momento ela me lembrou uma coisa, uma inspiração meio asiática, e daí eu pensei, Mulan, acho que dá pra criar em cima disso. Pesquisando um pouco mais, eu descobri que essa flor aqui do pente, tá vendo? Ela tem 5 pétalas. Ela pode ter sido escolhida para fazer referência à flor nacional da China, ou melhor, a flor nacional da República da China, a Plum Blossom. Ou umê, flor de umê, eu acho que seria em português, que pelo que eu entendi seria a flor da ameixa chinesa, também conhecida como ameixa japonesa. É uma flor muito linda e, gente, eu não sei, os animadores podem não ter escolhido, eu não li nada sobre isso, eu achei olhando mesmo. Eu pesquisei flor nacional da China, achei ela e pensei, parece com a que eles usaram em Mulan normalmente, né, esperado que os artistas ao fazer um filme inspirado numa cultura, de fato se inspirem na cultura, então pode ser essa inspiração. E seguindo essa ideia, eu quero colocar o elemento então da flor nacional da China, essa Plum Blossom ou umê,
E eu já usei na coroa da Rapunzel, mas eu comprei de novo que tinha lá esse brinco em forma de flor, porque também tem 5 pétalas, que eu pretendo pintar de branco com esmalte, pra ficar mais parecida, e fazer uma mini referência na coroa à flor do pente da Mulan. Eu sinto que ninguém mais se importa com isso. Talvez esse pássaro. Eu não sei se eu tô indo muito longe, mas eu acho importante e legal pesquisar pra de fato, sabe, deixar as coisas mais profundas e mais criativamente respeitosas e autênticas. Pois bem, vai ter então o elemento da florzinha, até aqui a gente tá Mulan, flor da China, tudo certo. Agora, se vai dar certo pintar essa flor de metal com esse esmalte, só saberemos também. Eu me empolguei um pouco, mas deu super certo. O que eu quero é deixar as bordinhas ainda em dourado, o que é até parecido com a referência original. Cores. De cara, eu falei vermelho e verde. Eu não sabia por quê, mas daí eu pensei, acho que combina com a China, vermelho e verde. Fui pesquisar, eu acho que eu tirei isso também um pouco daquele vestido que a Mulan usa, que tem verde e tem vermelho nele. Não sei se foi daí, mas eu pesquisei e de fato o vermelho é a cor da China e pra ele simboliza sorte e felicidade, tipo, tudo que é bom pra eles. E o verde simboliza riqueza e prosperidade. A não ser que seja o chapéu verde. Não use um chapéu verde na China, porque eles têm uma expressão que basicamente chapéu verde significa que você tá traindo. Então, Então eu segui meus instintos de vermelho e verde, eu achei que foi uma boa opção. Ah, também quando eu pesquisei depois, né, coroas imperiais, e apareceu essa aqui, que provavelmente é uma fantasia, mas enfim, era verde e vermelho. Eu pensei, talvez esteja indo pro lado certo. Mas daí eu queria mais. E eu pensei, Jade. Naquele momento, na loja, eu ainda não tinha pesquisado nada, mas eu cheguei à conclusão que tinha que ter uma Jade. Não de verdade, porque eu acho que é muito caro. Mas eu pensei, tenho que ter elementos que pareçam uma Jade nessa coroa. Eu não sei da onde que eu tirei isso, mas eu fui pesquisar e de fato, Jades são as pedras mais preciosas da China, basicamente. É considerado a pedra do imperador. E eu achei um site que diz assim, que na China tem um provérbio que fala assim: o ouro tem um preço, jade é inestimável. Então eu fiquei muito orgulhosa de eu realmente ter referências verdadeiras da China, que eu não faço ideia de onde eu tirei. Mas a jade era muito usada em coroas de imperadores, como eu descobri depois. Mas eu queria contar pra vocês que eu sabia disso antes e eu não sei como. Será que é de uma vida passada? Será? Talvez não. Daí eu achei essa pedrinha aqui, que me lembrou uma jade, a cor. Eu achei que dá pra se passar por jade. Então eu vim para minha casa. E eu vim para minha casa e eu procurei por todos os elementos que faltavam. Que eram vários. Porque essa, meus amigos, não vai ser uma coroa. Isso vai ser uma coroa e um acessório que juntos se complementam. Agora eu vou mostrar. O que agora é uma bagunça que não diz muito, vai se tornar uma coroa e um acessório em breve. Então eu vi várias fotos que esse tipo de adereço também estava preso no coque. Então sabe quando você tem aqueles palitos no cabelo? E daí deles saíam alguns desses... Gente, penduricalho. Eu não sei outro jeito de chamar. Eu vou estar chamando de penduricalho. Eu amo esses tassel. Eu sei que o nome é tassel, eu acho uma palavra estranha de falar. Então é um treco, é uma coisa, é um trem, se você for mineiro. É um penduricalho aqui para nós. Então eu comprei esse bem grande pra ficar lá preso no coque, então pendurado do cabelo. E esses pequenininhos aqui, muito fofos, são pra coroa principal, que é o pente inspirado na Mulan. Ficou mais fofo do que eu esperava. Olha o tamanico. Poderiam ser brincos facilmente.
E eu dedico isso, essa vitória, à Fernanda de 13 anos, que fazia chaveiros. Eu só lembrei disso agora, quando eu vi pronto, que eu me toquei, cara, sim, eu aprendi a fazer isso lá pelos, tipo, 12, 13 anos de idade, fazendo chaveiros pra minha mochila, então todo conhecimento é válido. Uma coisa que eu também não tinha, eu tenho a base, mas eu não tinha a parte do pente mesmo, pra poder prender a coroa na minha cabeça. Eis que eu lembro da única coroa que eu realmente tinha, que era esse negócio de plástico. Sim, essa mini coroa, então, pá, quebrei ela e pintei de dourado. Tudo certo. O negócio agora é eu, de alguma forma, tentar prender isso aqui. Vai ser divertido. Então, dias de luta, dias de glória. Tá dando certo, uhul, graças a Deus. Porém, a tinta dourada está saindo absolutamente. Eu acho que eu tinha que ter lixado. Claramente esse plástico prateado não estava pronto para receber essa tinta. Mas o que eu tô com dó é que eu vou cobrir essa base que é tão bonita. E olha que fofo. Preparados? Fala sério. Tem muito potencial. Então agora me faltavam dois dos elementos principais. O palito aqui e o palito aqui. Como eu queria ter outro nome pra chamar isso? E pronto. Bombom. Fazendo no mais tradicional estilo Flamingos, eu peguei o que eu tinha em casa. Para o palito da coroa, então, eu queria que fosse algo de metal pra combinar com o estilo, pra parecer uma coisa bem rica, bem coroa. E o que eu achei foram as agulhas de crochê da minha mãe. Muito obrigada, mãe. E para o palito do cabelo, assim, tradicional, hashi sendo usado para prender o cabelo. Quem nunca? Então, o hashi que você usa para comer comida asiática e prender seu cabelo nas horas vagas é o que estaremos usando. Fiz um péssimo trabalho naquele momento. Um de madeira e um prateado. Não era o ideal, então... dourado. Ao estilo Mulan, nós estaremos realmente lutando por essa coroa hoje. Pois ela é uma guerreira e nós deveríamos ser também. Para esse vídeo, e eu queria muito testar ferro de solda há um bom tempo. A minha mãe comprou para os trabalhos dela, que era para usar com um plástico de encapar, ela troca a ponta, mas eu coloquei agora a ponta de volta que realmente veio, que é pra gente soldar. Eu estou dificultando? Talvez, mas é que eu quero realmente aprender uma coisa nova, então estarei tentando soldar aqui uma pecinha na outra. Fiz algumas coisas, adiantei fora da câmera ontem, porque ontem era pra eu ter trabalhado muito mais e eu fiquei super distraída o dia inteiro. Eu ando com um pouco de dificuldade de me concentrar. O que acontece, eu acho que tá super relacionado à situação que tá minha cidade, a gente entrou em lockdown de novo, e tudo isso naturalmente afeta nossas mentes. Mas enfim, depois de fazer esses pingentes pequenininhos, que inclusive dariam ótimos brincos, eu fiz a versão grande,
que é o que vai aqui atrás. Eu também fiz alguns testes, porque diferente das outras coroas, essa eu tinha algumas peças a mais, que eu ainda não tinha me programado onde eu ia colocar, ou se eu ia usar. E eu quase desisti de usar isso aqui e outras coisas, e fazer uma coisa mais minimalista, mas eu tive que lembrar, não, saia da sua zona de conforto. E a minha inspiração em coroas chinesas, realmente, elas são muito cheias de elementos. Então eu falei para mim mesma, não, você não pode ir para o caminho mais clean, mais minimalista, só porque é mais seguro. Você tem que se arriscar e você tem que tentar coisas novas. Então é isso que estaremos fazendo. Não é você usar uma esponja metálica, pensa aqui. Se soldou, é só Ok, vamos ao que eu aprendi. Vou abrir a janela do meu quarto e ligar o ventilador pra ter certeza que vai estar bem arejado. Vou também usar máscara pra ter certeza, óculos de proteção, que minha irmã já tinha, pois ela já foi dentista. Porque eu sinto que tem gente que em 2021 usa óculos desse tipo, só que de sol. O que achamos? É a última moda em Paris? Não, Vogue, eu não posso fazer uma entrevista agora, eu tô ocupada. Sei, gente, eu comprei estanho, tá? Que seria a solda que é usado pra componentes elétricos. Só porque todos os vídeos que eu vi usavam isso, e é um metal então feito pra você derreter. E eu acho que eu vou usar isso pra juntar as duas pecinhas que eu quero, porque eu não sei se isso aqui derretiria, sabe? Esse metal aqui provavelmente é um ferro, uma coisa mais forte. Pelo pouco que eu sei, eu acho que isso ser dourado, essa tinta vai atrapalhar ou vai acabar derretendo. Só Deus sabe o que vai acontecer nesse processo. Isso não devia ser assim, mas é assim e a gente vai trabalhar com isso. E eu pensei comigo, por que, sabe? Por que eu invento de fazer coisas que eu não sei ainda, que eu estou aprendendo? Porque a chance de dar errado é tipo 82,7%. Essa é a verdade. E eu não tenho dúvidas que várias pessoas nos comentários vão saber muito mais que eu, o que é ótimo. Eu aceito, por favor, podem me ensinar coisas. Mas talvez fosse realmente mais inteligente da minha parte mostrar só depois que eu já aprendi, que eu já sei. Mas não. Nesse canal nós gostamos de aprender na frente da câmera para mostrar processos de aprendizado e também que ninguém nasce sabendo e também que é bem mais divertido, né? Se eu só soubesse fazer as coisas, não ia ter o fator entretenimento. Oh, yeah. Caos, já aprendi uma coisa na outra. Socorro. Caos. Eu só tenho duas mãos, eu precisava de mais. Eu sinto que quem sabe fazer isso tá me odiando agora, desculpa. Só queria estanhar a ponta e agora ela tá toda cagada. Eu não sei se vai dar certo na real usar essa luva. De tudo que eu já fiz, essa é a coisa mais perigosa. Caos. Vamos pra cá, por favor. Isso é muito doido. Tá metal e depois tá líquido. Caralho, velho. É muito preciso. Admito que eu achei que isso ia ser bem mais fácil. Ai, respira. Vocês estão achando engraçado meu sofrimento, é? Ai, porque eu tô tremendo tanto, nem tremo desse jeito normalmente. Aí. Acho que foi gol do Brasil. Qual era a necessidade de eu fazer isso? Nenhuma. Ai, Brasil. Assim, vivendo e aprendendo, né? Porque eu não me toquei que a peça inteira ia estar quente, não só aquilo. Saiu. Pânico. Aparentemente tudo fica quente, essa é a física dos metais, eu devia saber. Eu sinto que eu devia fazer um curso de como fazer isso propriamente. Atenção, a peça inteira fica quente. Atenção. Será que você era fadado ao fracasso ou eu tive alguma chance em algum momento, sabe? Essa é a minha dúvida. De novo. Era de esperar que eu tivesse aprendido, é que eu não achei que tava tão quente assim. Achei que na minha primeira vez tinha sido drama, mas... Não tinha sido drama. Tá quente mesmo. Confie nos seus instintos. Vocês entenderam o problema? É que sai inteiro. Esse é o problema.
Gente, quando finalmente prendeu, tá no lugar errado. Eu dedico isso a todos que já tiveram um sonho. Então, é só o tempo dirá se isso realmente vai segurar. Tá uma baguncinha, não ficou assim um acabamento bonito por enquanto, mas tá feito. Se segurar, nossa, valeu muito. Alguns minutos se passaram, a peça esfriou e eu vou dar como sucesso. Isso foi um teste bem sucedido. Quem sabe um dia eu estarei soldando coroas inteiras. E o óculos segue aqui por motivos de moda. Vogue. Agora, sem mais delongas, vamos terminar todo o resto. Chegou o momento de revelar as gambiarras do dia. Eu tinha comentado com vocês que eu comprei então essas aqui inspiradas em jades e eu queria usar. Só que eu não tinha uma base pra ela, eu não comprei. Então eu tive que improvisar com o que eu achei à minha volta. Que no caso foram... Vamos ver se eu acho inteiro, peraí. Aqui, eu achei essa coisa muito brasileira. Esses santinhos, não sei exatamente como vocês chamam, mas são pingentes que sobraram provavelmente de alguma lembrancinha de batizado ou primeira eucaristia que a minha mãe fez em algum momento da vida dela. E tinham vários sobrando desse então. E eu pensei, olha só, que bela base seria. Então, eu cometi um pecado. Eu pintei de dourado aqui a parte que tinha a figura. E eu vou estar colando então a pedra aqui desse lado. E pronto, vai virar o pingente, a base que eu precisava, uma bela gambiarra. Assim, me desculpa, espero não estar ofendendo ninguém, levem na esportiva, sabe? Às vezes, a gente tem que aproveitar o que a gente tem em casa. Outra gambiarra, e essa eu estou muito orgulhosa, é que então aqui a gente tem o nosso hashi pintado de dourado. E essas aqui vão ser argolinhas para prender o esquema que vai ficar pendurado. Então, isso aqui eu também tinha em casa. Gambiarra fina, a gente vê por aqui. E eu vou estar usando essas argolinhas pra segurar, então, uma vai ficar fixa de um lado, outra vai ficar fixa do outro, pra essa partezinha aqui poder ficar solta e ela vai ficar girando no hashi pra tá sempre pendendo mesmo em relação à gravidade, não é mesmo? Tudo vai fazer mais sentido quando eu colocar e mostrar pronto, mas enfim... A ideia é que eu possa prender no meu cabelo o palito e em qualquer momento ele vai estar pendurado do jeito certo, virado para frente. E por isso que é tão bom ter essa pecinha móvel. E essas serão as fixas. Essa peça aqui eu, na verdade, não ia usar, ela veio junto com a flor aqui da coroa principal. Então tava junto e só depois que eu abri o pacote que eu vi. E aqui ela tem um espacinho para uma pedra quadrada, que então eu logo não tinha previsto, não é mesmo? Porém, novamente, a gambiarra e o aproveitamento. Eu tinha uma pulseira que ela era feita dessas coisinhas aqui, ó. Eram várias dessas engatadas uma na outra e eu tinha... justamente solto umas duas que eu acho que quebrou uma vez essa pulseira. Então eu tirei, eu arranquei da base dourada e quebrei um pouquinho atrás pra ela ficar um pouquinho mais reta. E por sorte, ela também era verde. Vocês estão entendendo, assim, as minhas gambiarras, o nível de sorte que eu tenho às vezes?
jornada. Dessa vez, nossa inspiração foi a Mulan, uma princesa chinesa, e foi assim que chegamos aqui. Eu queria deixar isso super claro, porque chegou um momento que eu fiquei, caraca, isso tá muito bom. Será que é apropriação cultural? Porque é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. E daí eu tive que me lembrar que não, é justamente o oposto que eu tentei fazer no começo. Eu quis me inspirar nessa coisa ocidental, na Mulan, que a gente ama tanto, mas não deixar tão superficial e pra isso homenagear mais a cultura chinesa. Então eu gostaria de deixar isso aqui. E enfim, eu sou brasileira, eu sou ocidental, eu busquei aprender muito sobre a cultura, várias curiosidades, até pra trazer aqui também e enriquecer o nosso conhecimento sobre cultura chinesa, asiática, oriental. Porém, a minha fonte é o Google, que não é lá, né, as melhores das fontes, mas enquanto eu não falo mandarim, é isso que a gente conseguiu fazer. Ah, e isso aqui verde no fundo que eu criei, parece um estandarte, foi pra vocês conseguirem ver a coroa, senão o fundo ia ser branco e não ia dar contraste. Então, é isso que tá acontecendo lá atrás. Mais algumas considerações finais e curiosidades. Pelas fotos que eu vi e que eu fiquei analisando, eu acho que para ser ainda mais fiel, teria que ter outro desse no outro lado, por causa da simetria, mas eu não tinha os materiais e enfim, esse foi o melhor que eu consegui fazer. Mas eu achei no final, eu fiquei, mais simetria, seria duplicar, acho que faz sentido. E outra coisa que eu li, que eu não sei se é verdade, mas acho que faz sentido, é que as coroas, então, dos imperadores tinham essas coisas penduradas, como eu me inspirei aqui, justamente porque se você se mexe, ele balança. Então, assim, a coroa iria, né, refletir como o imperador ou a imperatriz tem que ser uma pessoa calma, cabeça fria, estável, equilibrada. Eu achei isso genial e claramente a gente pode ver que eu não sou, mas eu poderia se eu fosse uma imperatriz. Para você que ficou até aqui, vai mais uma curiosidade. O número da sorte na China é o 8. Então aqui temos 8 pedrinhas verdes e já nessa aqui são 8 o número de pétalas vermelhas dessa flor. Então 8 pedrinhas vermelhas também. E 4 é o número do azar, então eu tentei evitar ele o máximo que eu pude. Escrever um livro, ou começar um canal no YouTube, um podcast, um perfil para suas artes, em criar alguma coisa para chamar de sua? E se eu dissesse que você pode fazer tudo isso e mais um pouco com os recursos que você tem disponível? Tudo o que você precisa é criatividade. O processo criativo vai muito além de ter uma ideia. Às vezes até a gente consegue começar, mas terminar é outra história. Então, se você deseja desenvolver sua criatividade e colocar suas ideias em prática, nós podemos ser suas guias. Nós criamos esse curso online para ajudar pessoas que querem tirar essas ideias do papel. Nosso objetivo é te ensinar tudo o que a gente sabe sobre criar. Em primeiro lugar, é um curso sobre inspiração e motivação. Vocês em breve. Mas agora com todas essas referências, eu não consigo falar. Merda. Mas agora com todas essas